quando a gente ama, não percebe. Atumalaca, não veja esse vídeo se você tá de madrugada. Que isso? Bem galera, vamos falar do Atumalaca, aquele urso peludo azul que te fez rir independente se você não achou graça nenhuma. Mas o Atumalaca tem uma teoria muito estranha e assustadora. O Atumalaca na verdade é um psicopata que ri enquanto mata as pessoas. A risada do Atumalaca não é uma risada original, ela é editada. E o Atumalaca, independente se você não deu risada, independente se você apenas viu, mas muitas pessoas compartilharam o vídeo do Atumalaca e essa risada para muitas pessoas foram contagiante. E na verdade o Atumalaca manipulou as pessoas com essa risada para que elas possam compartilhar o vídeo. Porque antigamente o humor das pessoas adultas não era muito bom, então eles apenas achavam graça na risada do Atumalaca. Eu vou mostrar o vídeo que tá passando. A risada do Atumalaca! Você colocar o vídeo do Atumalaca na velocidade lenta, você pode ouvir a pessoa gritando enquanto ele ri. Gente, existe creepypasta do Atumalaca! Onde que tá falando no pescoço, não? Cuidado com a creepypasta do Atumalaca, mano. Tenha uma boa noite, carinha feliz. É assim que termina o vídeo. Mano, muito obrigada pela creepypasta do Atumalaca, velho. Eu amei a creepypasta do Atumalaca. Coringa com a risada do Atumalaca. Nossa, mano. Eu digitei creepypasta no YouTube e apareceu um vídeo chamado Lembre-se, cada vez que você pisca, ele chega mais perto. Tem 68 mil visualizações, é de 7 meses atrás e é publicado por um perfil chamado David Henrique. Eu acho que eu tô nas profundezas da internet, mano. Opa, David Henry. Você sabe como é difícil não piscar? Não, sério. Quantas vezes você acha que uma pessoa normal pisca em 1 minuto? Parabéns, amigo. Você desligou o meu piscar automático. E em um dia? Vou te dar a resposta. Cerca de 15 a 20 mil vezes por dia. Isso significa que piscamos de 15 a 20 vezes por minuto durante todo o tempo em que estamos acordados. E tipo, é uma coisa automática quando não estamos pensando nisso. Talvez você diga que pisca menos e comece a tentar isso agora que estou falando. Mas você sabe como é difícil focar em não piscar? Muito difícil. É por isso que existem até alguns concursos malucos que dão prêmio para as pessoas se encararem sem piscar pelo maior tempo possível. A média que uma pessoa pode conseguir é de 1 a 2 minutos no máximo. E isso não é nem de longe o suficiente, porque se ele estiver te caçando,
Mesmo 2 minutos entre as piscadas não lhe darão tempo suficiente para fugir. Ele está me caçando agora. Eu não tenho muito tempo. O cara roubou os Weeping Angels do Doctor Who, mas vamos lá. Estou digitando de olhos fechados no computador para não piscar, obviamente. Há uma vantagem de trabalhar em um escritório em que digito em um teclado o dia todo. E meus dedos terem Oh, eu vi o Luiz no BBB também, mano. Era algum stories dele? Ou algum Reels? Ou algum TikTok? É stories? Da hora. Eu vi, o Luiz apareceu por meio segundo, assim, que eu bati o olho. Achei da hora. Gente, eu vi que o Luiz apareceu no BBB, tá aberto na minha frente a transmissão da Globoplay. Eu tô vendo uma creepypasta enquanto não chega a hora do Vini ser eliminado. de 1 a 2 minutos no máximo. E isso não é nem de longe o suficiente. Porque se ele estiver te caçando, mesmo 2 minutos entre as piscadas não lhe darão tempo suficiente para fugir. Ele está me caçando agora. Eu não tenho muito tempo. Estou digitando de olhos fechados no computador para não piscar, obviamente. Mas ele tá digitando ou ele tá falando? Há uma vantagem de trabalhar em um escritório em que digito em um teclado o dia todo. E meus dedos terem memória muscular suficiente para digitar com os olhos fechados, aparentemente é essa vantagem. Talvez isso soe como uma solução para você. Fechar os olhos. Afinal, não dá para piscar com os olhos fechados. Mas não dá para manter os olhos fechados para sempre. Mesmo se tentar, seus reflexos irão frustrá-lo eventualmente. Seu foco mudará por um instante. Tá, mas calma. O bicho tá te caçando. Se você ficar de olho fechado, ele não te pega. Mas se você piscar, ele te pega. É só ficar de olho fechado. Ele falou que não dá pra ficar de olho fechado. Como é que uma pessoa cega faz, porra? Seus olhos se abrirão. E quando você os fechar novamente, isso contará como um piscar de olhos. Estou com meus olhos fechados pelas últimas 2 horas, desde que percebi que ele estava me caçando. Acho que tenho sorte de ter percebido isso. A maioria das pessoas não fazem ideia. E quando percebem, é tarde demais. Se estiver perto o suficiente para ser avistado, mais alguns minutos piscando é tudo o que ele precisará para chegar até você. Tá, então você tá me dizendo que cada vez que eu pisco ele chega mais perto. Ele tá longe ainda. Ele fica mais perto a cada vez que você pisca. Ou seja, de 15 a 20 passos por minuto. Opa! Mesmo se você correr ou pegar um carro. Não dá para dirigir com os olhos fechados. Embora, honestamente, se espatifar contra uma árvore possa ser a melhor maneira de morrer do que o que acontece quando aquilo chega até você. Que isso, irmão? Você tá louco? Pegar um avião também não funciona. Eu vi uma pessoa tentar. Mas aquilo não é humano. Não é restrito pelo ar ou terra. A coisa simplesmente apareceu no avião e percorreu todo o corredor em 10 piscadas. Descobri isso anos atrás, por acidente. Vi a coisa pegar alguém em um clube lotado. A coisa? Pensei que a pessoa estava drogada no começo. Ela estava gritando sobre um monstro perseguindo-a e sobre como ele estava se aproximando cada vez que ela abria os olhos. Mas então, vi a coisa pegá-la. E foi terrível. A coisa. Acho que ele escolhe sua próxima vítima pela proximidade. Embora pareça esperar um dia ou mais para começar a perseguição. Isso tudo não notei no começo. Passaram-se anos antes de vê-lo novamente. Afinal, tinha muitas pessoas naquele clube. Pode ter ido atrás de qualquer um deles. Com o tempo, comecei a pensar que era uma alucinação. Por que não? Os efeitos das luzes e da bebida pareciam mais prováveis do que aquilo que eu tinha visto. Mas então, aconteceu. Ah, o cara viu umas luzes piscando e bebeu um pouco e já achou que tava enxergando a Samara do outro lado do corredor, né, mano? Aconteceu naquele avião. É álcool, amigo, você não usou drogas pesadas. Quer dizer, não tem como a gente saber, né? Assim que apareceu,
o reconheci. A pobre vítima ficou chocada. Acho que ela estava confiante de que um avião o impediria. Mas estava errada. Ela não reagiu rápido o suficiente para fechar os olhos ou parar de piscar. A coisa a pegou em segundos. Foi quando descobri mais sobre a tal coisa. Foi em uma viagem de trabalho. Eu estava no avião com um grupo de colegas, e um deles acabou sendo o próximo alvo azarado. Ele morreu 2 dias depois em um quarto de hotel. A cena foi horrível. O estado do corpo deixava claro o que havia acontecido. Outro colega de trabalho morreu quando voltamos no dia seguinte, em sua própria casa. Ele enviou a todos nós uma mensagem de texto desesperado, Dizendo que quem não repassar em 48 horas vai ter azar pro resto da vida. Tem que repassar, hein? antes de morrer, dizendo ter percebido que era o piscar que o deixava se aproximar. Ele disse para não piscarmos se a coisa viesse atrás de nós. Ainda falou que estava digitando de olhos fechados no celular. Mas acho que ele abriu os olhos eventualmente, porque seus restos mortais foram encontrados na manhã seguinte. Tentei pesquisar aos 4 cantos depois disso. Não consigo encontrar nada parecido na internet. Pensei que alguém estivesse compartilhando alguma história disso, se elas tivessem visto coisas como eu, mas talvez estejam com medo de que isso as torne alvo. Ou talvez afete de alguma forma a mente daqueles que o viram, de modo que não possam colocar seus pensamentos em palavras. Pelo menos, até que seja tarde demais. Ou, na moral, dava pra fazer um vídeo desse falando, tipo, sons de passo, colocar uma sonoplastia de som de passo, não sei o que lá, coloca sonoplastia, faz isso aqui com umas imagens mais maneiras e tal, umas artes. Porra, dá pra fazer um negócio foda? Sei que nunca tentei, mas não acho que poderia ter escrito isso antes. Acho que alguma força pode ter me impedido. Achei que poderíamos ficar livres após a morte do meu segundo colega de trabalho. Sua casa está longe de nosso local de trabalho. Aquele som de batida de porta que faz só de um lado do fone, mano, que faz você achar que tá meio louco. Ele também não mora perto de nenhum de nós. Isso parece ter funcionado por um tempo. Pratiquei não piscar, apenas no caso de ser verdade, como agora sei que é. Mais um ano se passou. Amigo, o Vini vai ser eliminado e você tá na metade do vídeo ainda. Matou muitas pessoas nesse meio tempo. Quem Se é a a linha coisa? do tempo que vi for alguma indicação, a coisa pega alguém a cada 2 dias ou mais. E no total, são cerca de 180 vítimas. No entanto, não pude evitar de ficar aliviado por pelo menos não ser alguém da minha família. Ou eu. Isso. Até ontem de manhã. Saí e encontrei meu irmão em um parque perto de sua casa. Ele me ligou e perguntou se eu poderia lhe encontrar em meia hora. Ele parecia apavorado e não quis explicar o porquê. Então é claro que eu disse que sim. Percebi meu erro quando cheguei lá. A coisa estava parada do outro lado do gramado, observando meu irmão. Meu irmão em pânico, seu rosto e mãos ensanguentados. Quando cheguei mais perto, percebi que ele havia arrancado os próprios olhos. Você não pode piscar se tirar seus próprios olhos. Meu irmão implorou por ajuda, que mesmo sem seus olhos ainda podia sentir a coisa lá. Ele virou a cabeça em minha direção quando ouviu minha voz. Nessa virada, notei que a coisa deu um passo à frente. Tentei dizer a ele que não tinha funcionado, que cada movimento de sua cabeça agora trazia a coisa cada vez mais perto. Havia outras pessoas por perto. A maioria viu o que estava acontecendo e rapidamente se afastou. Talvez eles já tivessem visto isso antes e quisessem evitar ser o próximo alvo. Talvez não tivessem ideia do que era, mas simplesmente não queriam se envolver em uma situação assustadora no meio de um parque. Alguém ouviu meu apelo para ligar para a polícia. Liguei para eles também. Os policiais vieram, pegaram meu irmão e o colocaram em uma ambulância. Até os movimentos de sua cabeça enquanto o ajudavam a andar aparentemente contavam como piscadas. Acho que quando a vítima não tem... Ou seja, se você não piscar e você arrancar os seus olhos pra parar de piscar, você vai fazer alguma outra coisa que vai fazer o bicho se aproximar de você. Ou seja, não piscar não muda nada. Mais olhos. As regras ficam mais rígidas. Ele não conseguiu chegar ao hospital. Deu para ouvir a coisa o atacando na ambulância. Os paramédicos pularam para fora, pálidos como fantasmas, cobertos de sangue. Eles nunca tinham visto nada parecido. Aconteceu rápido demais para fazerem qualquer coisa. Obviamente, eu estava com o coração partido, mas ainda havia uma grande parte do meu cérebro dedicada exclusivamente à esperança de que a coisa não estivesse me caçando depois disso. Ele assistiu o irmão sendo executado, mas estava tudo bem. Não tive nenhum sinal dele ontem. Isso não significa nada, na verdade. Geralmente leva um intervalo de 1 ou 2 dias, permitindo que sua próxima vítima coloque um pouco de distância entre ele e ela. Talvez precise de algum tipo de período de espera também. Nenhum sinal da coisa essa manhã também.
Eu estava começando a deixar minhas esperanças crescerem. Afinal, ele poderia ter escolhido qualquer um naquele parque. Os policiais, os transeuntes, os paramédicos que estavam bem ao lado do meu irmão quando foi atacado. Algumas horas atrás, percebi que minhas esperanças eram em vão. Depois de todas as minhas tentativas de escapar, minha vez finalmente havia chegado. Ele estava vindo atrás de mim. Eu estava no escritório quando o vi. De repente, olhei pela janela e o vi lá fora, na rua, me observando. Sei que deveria ter ficado lá parado e fechado os olhos imediatamente, mas eu não queria morrer em meu escritório de merda. É muito difícil não piscar, mesmo quando você pratica, mesmo quando você sabe que está atrás de você e se aproxima cada vez que você pisca. Nossa, Ainda assim, amigo. é muito difícil. Deixei meu Oh, achei bem ruim essa. Vou deixar pra próxima, viu? A imagem não muda também, não muda nada. Achei que seria mais interessante, mano. Inteira esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em